Davi pediu, gente, autorização para gravar a nossa catequese. Por mim, tá tudo bem, ele gostaria de gravar. E à noite também, né, Davi? À noite eu vou ter um momento de oração. Por enquanto eu chamei Davi, se for, porque Davi está muito presente nas coisas da comunidade, e não vai ser um momento de oração aqui na igreja, infelizmente. Então, vai ser numa casa, numa residência. Aí eu vou ver como é que vai surtir o efeito de Davi. E os posteriores eu abro para todo mundo que quiser, né? E como é casa, é mais restrito, né? Até o espaço, né? Mas tá bem, passaram bem a semana? Graças a Deus. Conversaram, puderam pensar aí um pouco em Santo Inácio? Será que você pesquisou, Davi? Santo Inácio de Loyola? Olha, eu conversei com alguns católicos no Telegram e eles gostam do Santo Inácio de Loyola. É mesmo, Davi? Sim. E aí? Eles falam? Eles só falaram que eles admiram ele, né? Pela importância dele, que ele teve. Mas no grupo mesmo eu não cheguei a aprofundar, não. Eu aprendi mais naquelas pesquisas que eu fiz, né? Que ele teve um papel importante na Contra-Reforma e nesse papel missionário de levar a mensagem. Santo Inácio de Loyola. Né? Falo de Loyola porque tem um outro Santo Inácio, não sei de onde é. Loyola é a cidade, tá, gente? De onde ele veio. Que legal. Da Espanha, É igual, sabia que Leonardo da Vinci, o Vinci, eu sempre achei que era o sobrenome. Não é não? Não, é a cidade dele, cara. A cidade chama Vinci. E aí, ele tem um sobrenome nada a ver. Mas aí ficaram chamando ele de Leonardo, de onde? Da Vinci. Né? Da cidade. Interessante, né? Gente, pra gente finalizar o mês de agosto, fiquei de falar com vocês da vocação dos leigos, né? Que somos nós, todos nós que participamos das assembleias eucarísticas, né? Das nossas celebrações, das nossas missas, e é de onde vão surgir as demais vocações. Todos nós que somos catequistas, que somos ministros, um dia fomos só assembleia, né? E aí sentimos tocado alguma vez e falaram, olha, eu gostaria de fazer um trabalho desse tipo. Davi outro dia me falou que ele tem vontade de fazer parte da PASCOM, a Pastoral da Comunicação. E eu acho que seria muito bom, porque se tiver aqui, né? Eles estão tentando montar esses diocesanos, eu já vi. Sabe o Miguel também? O Miguel também já se ofereceu para fazer parte da criação de um novo site, né? De uma melhor comunicação mesmo com todos os paroquianos. O Miguel é bom nisso, de desenvolver essas coisas. E ele conversou com o padre Cícero no dia da confissão sobre isso. Mas acho que eles ainda não se empenharam muito, mas pretendem montar uma PASCOM, Pastoral da Comunicação. São os responsáveis por reportar tudo o que acontece na diocese, inclusive. Não são só as coisas da paróquia ou da comunidade, né? Aqui na Imaculada a gente tem uma pessoa que é responsável pelos eventos da comunidade, as festas e eventos. Então, ele criou um Instagram e ele ficava colocando toda a movimentação que tinha. Vai ter um sorteio, como teve aí da última vez. O que eles sortearam, gente? Uma cesta. Não, antes da cesta. Uma caixona de som, sabe? Sim, lembro. Estava lá embaixo. Eu estava aqui. Estava aqui. Exatamente, quando estava em reforma. Para a gente comprar as latas de tinta, né? Para dar uma completada. Então, aí ficou anunciando aqui. A cesta, próximo da festa junina, né? Fizeram também. Aí anunciaram. Então, assim, mas eram coisas muito só nossas, só da nossa comunidade. O que movimentava, tá tendo tal missa da catequese hoje com toda a paróquia. Aí botava nesse. Então, esse corpo de leigos é de onde surgem as demais vocações. Santo Inácio de Loyola, aí a gente quis, em geral, o último fim de semana de agosto é dedicado à vocação dos catequistas. O leigo se tornando catequista, sabe? Por quê? Porque o dia 28 de agosto é o dia do catequista. Então, comemora-se no fim de semana seguinte. Os catequistas recebendo a bênção. Então, falar desse trabalho missionário que o catequista desenvolve,
né, por amor à causa, guiado por Deus mesmo, né, esse desejo de evangelizar. Mas esse ano a gente quis voltar a atenção para Santo Inácio, primeiro pela grandiosidade que ele representa e por ele também ter sido um leigo. Vou passar a história dele aqui daqui a pouco para vocês, mas resumidamente, ele era um cavaleiro, era muito rico, era de uma família nobre da Espanha, era o irmão caçula de 12 filhos da família. E quando nasceu já tinha meio que designado para ele ser um cavaleiro real, bem próximo do rei da Espanha. E assim ele fez. Se tornou esse cavaleiro, respeitado, lutou em muitas batalhas defendendo o rei. E aí, muito cobiçado pelas damas da época, né? Pelas mulheres da época, o cavaleiro real, né? Então era um grande partido, né? Para se casarem, não sei o quê. E aí ele foi atingido em uma batalha por uma bala de canhão na perna. Ficou ferido e eu fico pensando nisso. Isso ali no começo dos anos 1500. Foi atingido aí por essa bala de canhão, foi operado, ficou afastado, imagina a gente, ser operado no século XVI. Não tinha anestesia não. Cirurgia do osso, né? Ele fico pensando, como é que foi isso? Quando ele se recuperou da cirurgia, ele percebeu que uma perna ficou mais curta que a outra. Aí falou, cirurgia de novo, eu preciso ficar com as pernas do mesmo tamanho. E ele se submeteu a outra cirurgia, para igualar de novo o tamanho das pernas, né? Pensa o que foi isso, né? E ele ficou 11 meses acamado, surpresa que ele viveu, depois de 2 cirurgias nessa ocasião. Quando ele ficou acamado esses 11 meses, ele ficou sem ter o que fazer, né? Penso, não tinha uma Netflix, né, Davi? Não tinha. Não tinha um joguinho de celular para distrair o menino. E aí ele pede livros, mas ele buscava por romances, donzelas sendo salvas pelos cavaleiros. Eles falaram, a gente tem aqui livros das histórias dos santos e do tal de Jesus. Você quer ler? Falou, aqui tem, deixa eu ler. Para passar o tempo. E aí ele fica lendo ali, e aí ele fica encantado com os vários santos que ele começa a ler. E ele acha, inclusive, que os santos realizavam feitos muito maiores do que os cavaleiros. Começa a perceber, nossa, o que os santos fazem é muito mais nobre do que eu faço. E aí vai vendo a vida de Jesus e ele fala, esse cara é, né, fora do comum, eu quero seguir Jesus. Então ele passa por uma mudança, uma transformação de vida, mudança do coração, né, mudança de pensamentos, da mente. E veja, gente, o que me encanta nesse Santo Inácio é que ninguém foi lá falar para ele sobre Jesus. Ele buscou o conhecimento, né, e se encantou. Não foi ninguém que ficou pregando Jesus para ele, né? A partir daquele momento, quando ele se recupera, já está ótimo, ele sai dessa casa onde ele estava, que era a casa, parece que de um irmão dele, uma cunhada ajudava a cuidar dele, e ele leva a sua espada, que era um item tão precioso para ele, e deixa aos pés uma imagem da Virgem Maria, dizendo que, né, simbolicamente, aquela vida não era mais, né, não era aquela vida que ele queria seguir mais. É a espada? Uma espada. A espada dele ele deixa aos pés da imagem de Nossa Senhora na cidade de Manresa, que chama lá. Eu acho que nessa época tinha muito de uma questão de honra também. Claro! É a espada dele. Claro. Uma parte dele. Exato. Faz todo sentido. Tinha um significado bem profundo, não é só um instrumento. Faz todo sentido. E aí ele, saindo da igreja de onde ele deixou a espada, ele encontra um morador de rua, alguém com as vestes muito simples, muito humildes, e ele se olha e olha para o morador de rua, ele, ainda com a roupa de fidalgo, de nobre dele, e ele fala, quero mudar de roupa com você. E aí o moço empobrecido na hora, e aí eles trocam de roupa, então ele já sai com aquela vestimenta mais humilde, mais simples, e dali ele já segue para um hospital, onde ele passa um tempo cuidando dos doentes desse hospital, lembrando lá de imitar os gestos de Jesus. Nunca mais ele voltou para a vida dele nobre, né? A partir daquele momento da conversão dele, lembra-se da conversão que a gente falava, ele já seguiu uma vida nova, né? Depois de um tempo ele começa a estudar, conhece outras pessoas que já conheciam Jesus. Um deles é Francisco Xavier, né? O santo que dá o nome à nossa paróquia.
E eles conversam entre eles o que poderiam fazer para seguir aqueles exemplos de Jesus e criam a Companhia de Jesus em 1534. O São Francisco Xavier é santo, né? Sim, e sim. Foram os dois que sim, fundaram? Santo Inácio e São Francisco Xavier. Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier fundaram a Companhia de Jesus. Foram ao Papa da época, falaram a ideia deles. Aí já tinha um grupo maior de homens que estavam anunciando, andando. Falaram, olha, queremos ser assim, queremos ter escolas, queremos ter hospitais, queremos cuidar, anunciar dessa forma, e o Papa abençoa aquilo, dá o ok, e aí eles começam a divulgar e a crescer pelo mundo, né? A primeira Companhia de Jesus foi criada em Roma, onde Inácio ficou e os demais foram pelo mundo. Santo Inácio ficava lá, meio que administrando a coisa de longe, rezando por eles. E eu penso que a perna também, né? Certamente impedia, né? Vai ver que alguma sequência ficou dessas duas cirurgias. Com certeza, naquela época não dava para ficar assim. São Francisco Xavier, não. São Francisco foi pela Ásia, em vários lugares da Ásia, ele anunciou pela Ásia, né? E nessa mesma época, a gente estava acontecendo aí o descobrimento do Brasil. Lembra-se, quando a gente estuda a história do Brasil, os jesuítas são presentes na história. Né? Foi bem na fundação, né? Foi antes de 1500, não tinha nem Brasil. Quando eles chegaram, os jesuítas já estavam por aqui. Um padre chamado José de Anchieta, um jesuíta. José de Anchieta, jesuíta. Ele era da companhia. Sim. Ele era jesuíta. Pisou aqui, enviado por Santo Inácio lá de Roma. Ó, tem um pessoal chegando num lugar lá que chama Brasil. Vai lá que tem público lá. E aí é uma parte que eu não me orgulho. Eu amo os jesuítas, mas é uma parte que eu não me orgulho. O que eles fizeram? Catequizar os índios, né? O índio precisava de catequese, eu fico aqui me questionando, né? Porque a parte que eles quiseram, por exemplo, ensinar os índios a ler, a escrever, porque eles fizeram isso também, louvável, eu acho bacana. Mas catequizar, o índio tinha todos já os seus rituais religiosos, os seus deuses, os seus costumes, as suas crenças, né? E tipo assim, não, tá errado isso aí que você tá fazendo. É isso aqui que você tem que fazer. Mas também não tinha essa ideia que a gente tem hoje, né? Essa clareza. De invadir uma outra cultura, de impor os pensamentos para outra cultura, né? Não tinha, né? Ah, sabe o que estava fazendo. E assim eles fizeram em várias partes do mundo, né? Aqui no Brasil foi dessa forma. E aí, pois é, em 1534, Santo Inácio não morre muito velho, ele morreu, ele tinha 65 anos. Mas assim, fez muito pela Companhia de Jesus. Hoje a gente tem vários colégios jesuítas, várias casas jesuítas, nós temos a Universidade Jesuíta, a Faculdade Jesuíta, né, aqui próximo de nós, tivemos muitas paróquias organizadas por eles, mas por conta. Eu me lembro de estar aqui nesse salão e conversando com o jesuíta responsável pelos jesuítas do Brasil, e eu falava assim, mas por que tem que entregar a paróquia? Aí ele falou assim, bom, por conta das obras sociais, principalmente, que a gente assumiu. A gente tem muitas obras sociais. Eu falei, mas sempre tiver. E sempre tiveram a paróquia. Por que tem que entregar? Ele falou, porque muitos que entraram, sobretudo com ele, esse jesuíta que é responsável, chama-se Alexandre, acho que ele não tem 50 anos ainda. Ele falou, sobretudo os que entraram na mesma época que eu, muitos desanimam, saem, descobrem que não é essa vocação que querem. E eu me lembro de acompanhar vários que entraram junto com o Alexandre e foram saindo ao longo. Às vezes faz a filosofia, mas não dá conta de fazer a teologia. Às vezes faz a filosofia, a teologia, mas não dá conta de diaconar, né? E aí ele falou, e aí, Charlene? Muitos saíram e a gente não teve reposição. É aquela coisa que a gente falava da vocação da vida religiosa que está cada vez mais escassa. Tanto para as freiras quanto para os padres. Não tem pessoas se habilitando a seguir a vida religiosa. Então, os que estão tendo que se desdobrar. E aí ele falou, a gente não queria abrir mão de nenhuma obra nossa. A mais fácil que foi abrir mão foi da nossa paróquia. Não é que seja tranquilo para eles, mas ele falou, a gente não tem quem comande mais aqui. Porque a gente precisa tocar as outras obras sociais, né? Os hospitais,
né, que são muito importantes para eles, e as escolas. Aí ficou para quem? Ficou para a diocese. Os nossos padres agora, aquele que já te confessou, o padre Cícero, ele não é jesuíta. Ele é um padre diocesano, da arquidiocese. Eles respondem ao bispo. Sabe? Que é o caso de Santo Inácio. Santo Inácio, nesse tempo que ficou acamado, ele desenvolveu uma forma de oração que eu acho maravilhosa, gente. Nós temos o hábito de fazer os nossos exercícios do corpo, né? João aí, hoje malhado já tapado, né, João? A gente se exercita para a gente se fortalecer, para a gente ganhar habilidades, ganhar resistência. Santo Inácio inventou um modo de oração que se chama exercícios espirituais. Exercitar o espírito, não exercitar somente o nosso corpo, mas exercitar o espírito, sabe? E é uma maneira linda dos jesuítas. Eu estava lendo sobre isso. Na uma hora de Elon Musk, eu faço umas conexões tão estranhas. Aí eu falei assim, hoje eles descobriram que a primeira hora do dia que você levanta tem que ser reorganizadora, né? Você vai se reorganizar. E aí o Elon Musk, né, prega essa condição de ficar uma hora, alguma coisa assim, né? Se reorganizando. Aí eu falei assim, gente, mas quem reza o texto de manhã faz essa organização. Faz. Porque eu sinto quando eu estou rezando o texto, quando eu rezo o texto meio atrapalhado, eu estou desorganizado. É incrível isso, mesmo pela forma que eu vou rezando. Quando eu começo a me perder muito, quando eu começo a atrapalhar, não está fluindo a oração, eu falo assim, minha mente está desorganizada. Mas assim, à medida que eu vou exercitando, o meu cérebro vai se reorganizando, meu dia é muito melhor. Então, assim, tem muito a ver com isso, né? Com os exercícios espirituais, né? Que são exercícios neurológicos também, né? Digamos assim, não são só espirituais. Não. Eles têm um fundo neurológico, né? Atuam na mente, né? Que te reorganiza. É muito interessante isso. Muito legal. Santo Inácio, ele propõe isso, gente, da gente rezar o espírito, né? Da gente exercitar o espírito. Ele é o filho mais novo de 2 irmãos. Sua família morava na casa da Estela, e todos eram muito católicos. Inácio cresceu gostando de cavalaria, de bailes, de princesas e de batalha. Ele virou o cavaleiro do rei. Inácio queria ser o melhor cavaleiro do rei. Ele era corajoso e valente. Gostava de participar de batalhas e era vaidoso. Em um certo dia, ele foi para uma batalha contra os franceses, na cidade de Pamplona, em defesa da Espanha. No meio da batalha, Inácio foi atingido por uma bala de canhão na perna, ferindo-se muito, e levaram ele até o castelo da família Loyola para receber os cuidados de que precisava. Durante a recuperação, Inácio resolveu ler romances de cavalaria. Ele pediu para sua cunhada esses livros, mas no castelo havia apenas histórias da vida dos santos e de Jesus. Para passar o tempo, Inácio acertou as obras. Então, curioso, começou a ler. Aquelas leituras fizeram com que o jovem se sentisse diferente. Logo, ele resolveu ser uma pessoa que faria o melhor para todos. Depois de estar recuperado, ele resolveu partir em busca da sua mudança. Durante a sua caminhada, ele visitou a igreja de Nossa Senhora de Montserrat. Chegando lá, Inácio se ajoelhou, abriu seu coração para Nossa Senhora e deixou sua espada aos seus pés. Ele saiu
Continuou sua caminhada e foi ajudando as pessoas, até que encontrou uma pessoa mais empobrecida e decidiu trocar as suas roupas com ela, passando a usar uma roupa muito mais simples. Em seguida, Inácio estava indo para Barcelona. Nosso amigo passou por uma cidade chamada Manresa e lá ficou por 11 meses. Nesse período, cuidou dos doentes no hospital onde ele morava. Ele pensou bastante em Deus. Passeando no Rio Sardoné, Inácio teve uma sensação mais forte. Ele sentiu a presença de Deus. E com isso, passou a olhar tudo ao seu redor de forma diferente. Então deixou escrito os exercícios espirituais. Estudar para melhor servir. Um dia, Inácio seguia sua caminhada. Então, durante esse momento, ele sentiu que precisava estudar mais. Inácio foi para uma universidade em Paris. Lá conheceu 2 amigos que pensavam como ele. Esses amigos eram Pedro Fabro e Francisco Xavier. Eles conversaram, pensaram, se tornaram os primeiros companheiros de Cristo. Desde que era um estudante, Inácio queria sempre fazer o seu melhor e esperava que todos fossem assim também. Ele queria que a ordem, o seu grupo, tivesse pessoas muito boas. Até hoje, o jovem que quiser ser um companheiro de Jesus tem que abrir o seu coração para ajudar as pessoas. Como São Inácio amava a igreja, ele se reuniu com os seus amigos de Roma para ajudar o Papa em tudo que ele precisasse. Então eles formaram uma equipe de amigos de Cristo, chamados jesuítas. O Papa daquela época apoiou a ideia de Inácio. Em 1540, aprovou a Companhia de Jesus. Inácio ficou muito feliz e enviou os jesuítas para espalhar a palavra de Jesus pelo mundo. Muito bonitinho. Bonitinho, foi feito por crianças de colégio jesuíta, né? Uhum. O colégio jesuíta está presente em alguns estados do Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar o de Santa Catarina, gente. Que coisa, viu? Colégio Catarinense. Um dos padres que nos ajudou aqui na paróquia, Padre Eduardo, foi designado para ser o reitor do Colégio Catarinense. Ele já tinha 5 anos que ele estava aqui na paróquia, e aí ele tinha lá mestrado, já estava prestando para o doutorado também. Aí ele foi designado para ser reitor. E aí ele falou assim, isso vai ser uma afronta. O povo de Santa Catarina, a gente sabe, né? Descendentes de alemães, né? O povo branquinho, louro, né? Padre Eduardo mais preto que eu. Ele foi pra lá? Ele foi para ser o reitor. Aí quando tinha, eu acho que uns 2 meses que ele estava lá,
ele esteve aqui, ainda não tinha assumido, estava conhecendo o colégio. Ele esteve aqui e me chamou, a mim, meu marido, dos meus filhos, e falou, olha, agora que eu estou instalado lá, quando vocês quiserem passar férias em Santa Catarina, que legal. Vocês são os meus convidados, tá? Porque algumas vezes esteve na minha casa, né? Celebrou com a gente em casa almoço, algum churrasco, assim. Então ele falou, eu quero que vocês também estejam lá, quero receber vocês. Antônio, meu marido, mais do que depressa, não, em janeiro nós estamos lá, você pode aguardar. Pode reservar. Acho que ele nem pensava que ia ser tão rápido. Antônio falou, o quê? Pagar só o avião? Nós vamos ter instalação lá? Não, e a gente ficou pensando que a gente ia ter só um lugar para dormir, as refeições dela. Porque a gente ficou numa das casas dos jesuítas, de Santa Catarina, né? De Florianópolis mesmo. E um lugar maravilhoso, é uma casa grande que recebe as pessoas que vão fazer os exercícios espirituais por dias, porque os exercícios, gente, por exemplo, eu fiz quando eu tinha uns 23, 24 anos. Aí, o que eu fiz era, eu encontrava com o orientador uma vez na semana, que era sempre no domingo de manhã, mas tinha uns grupos durante a semana também, mas eu estudava, eu fazia faculdade e trabalhava durante o dia, então eu não podia me encontrar durante a semana à noite. Então eu me encontrava no domingo de manhã, era uma freira, que era minha orientadora principal, ela já morreu, irmã Maria Helena, mas ela acompanhou 5 grupos diferentes na paróquia. E aí foram durante 2 anos e meio, Davi. O grupo caminhou 2 anos e meio, com um encontro com ela por semana. Então, o que diz os exercícios? O orientador, que tem que ser um religioso, um sacerdote, né? Ou alguém que já tenha feito os exercícios também pode orientar, porque, né, ele conhece a dinâmica. Aí, o orientador vai colocar um texto bíblico para você rezar ao longo da semana. A irmã Maria Helena colocava alguns textos, não era só alguns textos. E a gente precisa se propor a rezar, preferencialmente todos os dias no mesmo horário. Mas eu me lembro que a minha rotina era muito doida, então eu não conseguia sempre rezar no mesmo horário, exatamente no mesmo horário. Então eu variava muito, mas se disponha a rezar 20 minutos. 10 minutos, mas se disponha a se entregar aquele tempo de verdade. Mas aí quando você se encontrar, Santo Inácio diz, você precisa realmente procurar um lugar de silêncio, um lugar que você sabe que não vai ser incomodado, um horário que ninguém vai te perturbar, telefone tocar, menino chamar, panela no fogo, sei lá o que, nada. É aquele momento, 10 minutos, mas são para Deus. E aí ele fala assim, coloque-se na presença de Deus, né? Então, de verdade, com a sua entrega, meu Deus, eu estou aqui hoje com o coração aflito por conta de não sei o quê. Eu estou com meu coração muito em paz hoje, meu Deus, né? Então, eu estou me colocando aqui para te ouvir. Estou com meu coração, né, sei lá, inquieto, né? Não sei, estou inseguro com alguma coisa. Enfim, coloque-se na presença de Deus. Coloque-se numa postura, você trabalha até a postura, coloque-se numa postura confortável, não deitado, mas numa postura confortável, que você vai ficar aí uns 10 minutos bem, 20 minutos, meia hora. Às vezes a oração flui tanto que você se dispõe a ficar 20 minutos, quando você vê, você olha o relógio, vai ter 1 hora que eu estou aqui. Né? Porque você vai se deixando conduzir. E aí, quando você se sentir em paz, cumprimentou Deus, falou e tal, se colocou na postura, aí você vai pegar o texto bíblico, né, que foi orientado. Vai ler ali e você vai perceber que algum ponto ou alguns pontos daquele texto vão mexer com você. Seja de uma maneira positiva ou seja de uma maneira negativa. Acontece muitas vezes da gente chegar com o coração em paz na oração e sair revoltado. É muito louco isso que acontece nos exercícios espirituais. Mas que isso? Por que eu fiquei? Não era... Sai o pior título. Né? E aí Santo Inácio fala do bom espírito e do mau espírito. Fala da consolação e da desolação. Nenhum é melhor do que o outro, Davi. São frutos de oração. E ele fala para a gente viver a desolação. Para a gente viver com o mau espírito. O que ele quer? Por que ele está me incomodando desse jeito?
sabe? Num trecho de oração que você fala, gente, desse salmo eu não consigo sair desse pedaço, por que isso está me incomodando tanto? E aí você vai pensar ao longo do dia, depois que você se despedir ali, porque você vai estar com... Aí ele pede para você anotar. O que provocou esse trecho? Bom, rezei hoje o Evangelho das Bem-aventuranças e fiquei muito inquieto com esse trecho que fala que bem-aventurados serão os puros de coração. Não sei, você vai relatar isso hoje. E aí você vai se despedir e vai guardar o seu caderno. Santo Inácio tinha um caderno de exercícios espirituais e todo mundo que faz os exercícios precisa também ter um caderno de anotações. Né? O que aquilo te provoca? Ao longo do dia, de vez em quando você vai perceber que aquele trecho vai voltar. E aí você vai remeter a alguma situação do seu vida. Isso também é muito legal da vida. Porque às vezes aquele puro de coração que está aqui mexendo com você, você não entende por quê. Vai acontecer uma situação ao longo do dia, ao longo da semana, você vai falar, entendi. É essa ligação. E aí, ao final dessa semana, a gente vai conversar com o orientador. Como é que foi a sua oração? O orientador vai falar com você. Né? E aí você pode ler trechos, né? Ou dividir com ele alguma coisa, ou falar, não, eu estou só desolada hoje, não tô me sentindo bem, não quero. Né? Como acontecia comigo N vezes. Tem dia que a gente fica triste mesmo. Né? E você não, abafado, né? E você não entende o que é esse motivo. Né? Mas é importante estar ligado a Deus, né? Principalmente. E saber como Santo Inácio coloca. Não acho que você tem que estar feliz o tempo todo. Isso também é para te provocar uma mudança. Porque se estiver tudo igual, tudo bacana todo dia, você não sabe, não vai te provocar um movimento. O desconforto te faz ir em busca de alguma coisa. É necessário, né? Santo Inácio fala muito isso, é muito lindo os exercícios, gente. São os altos e baixos, né? Senão você fica acomodado, né? Você não consegue passar por isso. Gostaram da história de Santo Inácio? Sim. É bonita, né? Eu acho ele um santo formidável. Assim. Então eu já gostava dele. Quando eu fiz os exercícios, fui convidada para fazer os exercícios, né? Executando as tarefas na comunidade, a irmã me procurou e falou, eu gostaria que você fizesse os exercícios espirituais. Eu falei, o que é isso, irmã? Aí ela me explicou para mim, é uma forma de oração, e vai te fazer bem, eu acho que você vai conhecer melhor Santo Inácio. E eu fiquei. Santo Inácio faz várias formas de oração, meditação, repetição, mas tem uma que é linda, que se chama contemplação, que é a minha preferida. Eu gostei já de Santo Inácio, eu achei assim, muito não é? Se eu pudesse fazer. Não é? Os exercícios. E aí a contemplação nos diz disso. Então, por exemplo, o Evangelho lá das Bem-aventuranças, a contemplação vai me levar lá naquele lugar das Bem-aventuranças, sabe? Fruto da minha oração. Vai me levar a estar lá, sentada naquela montanha, com aquelas 5.000 pessoas, escutando. Gente, sabe o que me incomoda, assim? Escutando a história de Jesus, que eu falo, meu Deus, imagina isso. Ele não tinha microfone, cara. E ele nossa, falava a multidão. Não é mesmo, né? Eu fico assim, alucinada. E ele prendia as pessoas, né? A atenção ali. E o vento, Davi? Ele vai numa montanha, ele vai ficar numa barca, e ele da barca ele anuncia para o povo que está na terra. Que voz é essa? Todo mundo fala. Para pensar que voz é essa. Tivesse uma confusão, né? Todo mundo querendo ver e escutar. Aí os que estavam na frente escutavam melhor. Aí os que estavam muito atrás não conseguiam acessar. Eu acho que os da frente, em um determinado momento, tinha que falar com os outros. O que estava sendo dito, né? Eu acho que ficava assim, além desse burburinho, né? Eu tinha que continuar falando. É maravilhoso isso. Sensacional. É maravilhoso você pensar nisso. A voz dele, eu fico imaginando que também é super voz, assim. Devia ser. E sei lá, o mistério de Deus é esse também. Ele vai falar a multidão de 5.000 e eles vão ouvir. É mistério de Deus. É porque um passa pro outro, né? Eu penso que sim. Você passa a mensagem, você... Eu tenho algumas passagens de Jesus que me tocam muito, mas vocês conhecem uma que ele foi fazer a cura a uma menina paralítica? Não é essa. A de um homem paralítico. E aí ele chega no lugar, gente, tinha caído e abriu aqui. Ele
chega na casa e aí as pessoas ficavam anunciando. Ó, Jesus está vindo aí, vocês estão sabendo? Jesus está vindo aí, Jesus está vindo aí. E aí era um homem paralítico de muitos anos. Quando ele chega, já tem tanta gente em volta da casa, dentro da casa, que não tem lugar para ele passar. E aí ele fala, bom, tem que trazer ele para fora. Eu não vou conseguir entrar, mas então alguém que está aí dentro, traz ele para fora, né? Aquela multidão. E a fé das pessoas que estavam junto desse homem paralítico, ficam pensando, como que a gente vai fazer? Aí eles tiram o telhado da casa, o Evangelho diz. Porque não dava para passar por janela, por porta, nem nada, e o homem é retirado pelo telhado para chegar até Jesus. E ele realizar a cura. Né? Então esse é um Evangelho que me toca tanto assim, o tanto que ele mexeu. Ele era paraplégico? Então houve um esforço da comunidade também de fazer ele subir desse telhado. Então, as pessoas tomaram, não, você vai ser curado, ele veio te curar, ele quer te receber. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Não, tiraram o telhado da casa, tiraram o homem, levaram o homem até Jesus e o homem foi curado. E o homem se levanta e começa a Deus também. E a inteligência dele, de Jesus, né? Ele aproveita a circunstância, né? Para movimentar a comunidade. Né? Ele sabia bem o que ele estava fazendo. Né? Que ensinamento que fica disso, né? A comunidade toda em busca. E a tempestade acalmada, que assim, eu me lembro do meu filho ser bebê e eu já narrar essa história para ele. No Joaquim, né? Antes do Inácio. Que eu contava para ele, falava, filho, Jesus estava com seus discípulos num barquinho frágil, um barquinho simples, e estava navegando, tudo bem, daí a pouco começou um vento. Essa é a minha E ele é a sua preferida. Aí ele fica dormindo, Jesus está dormindo, tranquilo, e os discípulos tirando água do barco, aquele vento, o barco virando, e Jesus dormindo. E aquela confusão, o barco tá para cair, gente caindo do barco também, aí até que chega um e fala, Jesus, não vai fazer nada? Você vai ficar aí dormindo? A gente quase morrendo, não é possível, estamos perecendo aqui, você não faz nada. E ele levanta e fala com o mar. Ele fala com o mar. Ele não fala com os discípulos. Ele se dirige ao mar e fala, cala-te. E o mar imediatamente vira um lago sereno. Quando ele vira para os discípulos e fala, mas vocês, que pouca fé, né? Não puderam aguentar aqui umas ondas, escaldo, né? Já brigando com Jesus, né? Que você não vai fazer nada. Vocês têm que ter confiança em mim, eu estava aqui. Né? E quantas vezes que a gente se vê nisso, né? Que a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Não é possível que você não está vendo. Ele está vendo. Aí eu falo assim, eu penso assim, eu sempre falo assim, mas se o Senhor acalmou o mar, me acalma. Não é? Me acalma, me dá serenidade para minha mente, para o meu corpo, para a minha vida. Aí assim, eu acredito. A assim, gente pede. Vai ficando mais tranquilo. Né? É muito, eu gosto de todos os evangelhos, mas esse da tempestade. Ele virar para o mar primeiro. Não virou para os pés. Cala-te. Não precisou mais nada, né? E meu filho até hoje se lembra disso. Ele fala, mãe, Jesus conversa com o mar. Conversa com o mar. Imagina se ele não conversar, gente. Né? Se ele não filho conosco. Queridos, tem aqui caneta, lápis para vocês. Por favor, façam exercício.